Meu nome é Reinaldo Lopes Martins, eu sou professor, tenho hoje 58 anos, nasci em São Paulo, na Moca, no centro da galáxia, 13 de junho de 53, depois fui morar na Vila Ema, meu pai era operário, minha mãe costureira, e entrei na escola em 1960, e depois fiz escola pública, ginásio, colégio, depois a faculdade, escola pública, e me formei em História na USP. Mas comecei a trabalhar com carteira assinada, né, com 15 anos, em janeiro de 1969, no departamento de rádio e telejornalismo dos diários e emissoras associadas que compreendiam a Rádio Tupi, Rádio Difusora e TV Tupi. Então eu trabalhava diretamente no jornalismo como contínuo, que também é conhecido na língua portuguesa como office boy. Então o meu principal serviço, né, além de quebrar o galho de trabalho para os mais velhos, tipo fila de banco, etc., meu principal serviço era justamente pegar as notícias que os editores e redatores iam transformar no noticiário da televisão. E eu pegava essas notícias num departamento da Tupi, que tudo ficava na rua 7 de Abril, 230, é um departamento que se chamava CIA, Central Informativa Associada, que era um serviço de rádio escuta e de telex teletipo, né? Então, eu ia lá, pegava as notícias, e como a nossa redação funcionava num outro prédio, conjunto, mas num outro prédio, no 11º andar, eu tinha que ir lá buscar, toda hora eu tinha que ir lá buscar, porque a partir desse material que era feito o noticiário de hora em hora para a rádio, né, da Rádio Tupi, e também os noticiários da televisão, os noticiários da hora do almoço, que era uma edição extra, e depois os noticiários da noite, que eram Ultra Notícias, que tinha sido anteriormente o Repórter Esso, né, tinha virado Ultra Notícias, que era patrocinado pelo grupo Ultra, né, Ultra Gado, Ultra Oferta e tal, e depois o Diário de São Paulo na TV, que era um noticiário mais tarde da noite, né. Então a minha função principal era essa. E logo, né, eu fui aprendendo a redigir e tal, e aí logo foram passando para mim umas tarefas de, além de pegar esse material, escolher o material e redigir. E isso, então eu com 17 anos, eu redigi o noticiário internacional desse edição extra, do jornal da meio-dia e pouco, meio-dia e meia. Mas além de fazer tudo isso, eu tinha que depois fazer as marcações nos textos, né, principalmente para a televisão, rodar no mimeógrafo e levar para o Sumaré, que era onde estavam os estúdios da televisão, né? E às vezes eu tinha que sair correndo dali, como eu tinha 15 anos, 16 anos, eu saía correndo da 7 de Abril até a Praça da República, que era já para driblar um pedaço do trânsito do centro da cidade, né? E pegava o carro da emissora na Praça da República para correr até o Sumaré. E quando chegava lá, eu entregava o material, que eram os textos, né, que ia para o estúdio, para o diretor de TV e para os apresentadores, e também entregava os filmes, quer dizer, é um rolo de filme montado na sequência, todos os filmes que iam ilustrar as matérias, e um outro material que se chamava GT, Great Telope, que não era slide. Existia slide, mas nós tínhamos muito poucos slides. Nós tínhamos o tal de GT, que era um pedaço de cartão, né, e que se pregavam as fotos ali. E aquilo, então, tinha um projetor para aquilo, com prismas e tal. Só que tinha que montar num pente e tal. Quando eu chegava muito em cima da hora, o camarada da técnica dizia que não ia dar tempo de montar. Como eu é que tinha selecionado esses GTs, porque quando eu fazia a marcação, eu também via, bom, esse assunto aqui, cabe uma foto para ilustrar, né? Então, enquanto o cara está lendo, ele lê em off e projeta a foto, né? Ou era de um acontecimento, ou de um lugar, ou de uma pessoa, essas fotos eram e tal. E às vezes, então, na maioria das vezes, quando eu chegava em cima da hora, eu acabava montando também esses pentes de GT para os caras porem aquilo no ar. Então, essa era a minha tarefa principal, era essa, né? Então, como office boy era isso. E aí,
fui aprendendo desde cedo algumas coisas que se podia e que não se podia falar, já que eu entrei lá em 69. Né? Havia algumas imagens que era sabido que não se podia usar. Por exemplo, Dom Helder Câmara. Isso não podia usar. Né? Ele era a figura, havia a proibição da censura de qualquer menção a ele, por exemplo. Tá certo? Então tínhamos lá fotos, quantidades e tal, mas nunca se noticiava nada e nunca, muito menos, se projetava a imagem dele, por exemplo. Entendeu? Então algumas coisas já estavam meio que introjetadas, né? Como, olha, algumas tinha ordem explícita, agora outras eram implícitas, quer dizer, ó, esse assunto não se trata e tal, essa imagem não se põe e assim por diante. Né? Então, mas eu, claro, mas o normal, então, a maioria dos assuntos não era problema. Não havia, como no caso do Estadão e coisa, não havia ali uma censura prévia. Até porque o Diário dos Associados era uma empresa do fisiologismo total, né? Que dependia totalmente dos favores oficiais, né? E também surgiu nessa época esta coisa que ajudou muito a censura, que era a assessoria de imprensa, né? Isso é uma invenção da época da ditadura, que então permitia aos governantes cooptarem os jornalistas, né? Então, tanto o pessoal que escrevia quanto o pessoal que fotografava e filmava eram contratados, por exemplo, do Palácio dos Bandeirantes, né? ou de órgãos do governo. Então, geralmente vinha a matéria pronta, o press release, né? E então é só mandar o press release para frente. Quando muito, claro, você diminui ou aumenta conforme o texto, né? Se vier 2 linhas, você aumenta para 5, se vier uma página, você reduz para 2 linhas, mas veio o press release, né? Então, eu acho que essa é uma maneira bem mais sutil de censura do que aquela de telefonar ou qualquer outra coisa, né? Porque então já vinha com a visão oficial, né? Então, dos órgãos públicos em geral, quase todos, inclusive empresas, né, de economia mista, etc., passaram a ter as suas assessorias de imprensa e, portanto, já produziam seu próprio noticiário. Então, não precisava nem que viesse uma proibição ou coisa que o valha, né, para noticiar. Agora, lá na tal CIA que eu falei, tinha lá algumas coisas escritas na parede, assim, por exemplo, a proibição de citar o Dom Helder Câmara e assim por diante, havia coisa assim. Datilografado, uma folha e grudado na parede, assim, né? Porque o pessoal ficava lá ouvindo as rádios do país inteiro e gravando, né? E depois fazia o levantamento daquilo, tá bom, mas o papel deles, tudo bem, não eram eles que iriam censurar ou não, mas estava avisado lá, e a gente, portanto, sabia das redações, né, tanto do jornal quanto do rádio e da televisão, o que é que não podia ser citado, né? Não podia ser falado, etc. Por exemplo, quando o Costa e Silva adoeceu lá, quando o Costa e Silva adoeceu, que assumiu a junta militar lá, então aí tinha uma recomendação específica de como tratar a junta militar. Por exemplo, a proibição de usar o termo triunvirato militar, por exemplo. Isso era, né? Então tinha umas 3 expressões que eram proibidas, que era para então chamar, não me lembro se era junta militar provisória, etc. Acho que esse era o termo que era obrigatório ser usado para evitar alguma ironia por parte de jornalistas, né, de colocar, por exemplo, triunvirato militar, por exemplo, né, alguma coisa mais pejorativa, assim, ou crítica do sistema, né. Então havia essas recomendações específicas.